pastor Gislaine. Muito obrigado, né? Hoje o que eu trouxe, né, para nós falarmos, pregarmos, é sobre a oração, né? Sobre a oração, vamos matar saudades, nós vamos orarmos. Hoje eu vou orar, se assim o Josinei me conceder, eu vou orar, vou falar sobre a oração, né? O momento que nós vamos falar aqui é em Atos 12, né? Não foi nem combinado com o Josinei, mas o Josinei... Aqui nós estamos falando de uma perseguição. Eu perguntei para Deus o que é que nós íamos trazer de palavra. E sobre a perseguição, onde Pedro foi preso, né? Ali Herodes estava perseguindo e Pedro foi preso para ser morto, né? E o que acontece? A igreja começa a orar por Pedro. Pedro não estava esperando que a igreja fosse se unir tanto, né? E fosse orar por ele. Então, o que nós queremos trazer hoje, que já não é uma novidade, mas que nós temos que trazer e continuar confiando, são tantos bombardeios, são tantas coisas para nós, mas nós até o fim, nós temos que continuar confiando, até o fim, nós que somos cristãos, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Como Davi diz, guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração. E essa palavra ninguém pode tirar de nós. Se ela está guardada dentro de nós, ninguém pode tirar. Então, o que a oração? Pedro estava lá, a Bíblia vai dizer que Pedro, enquanto ele estava orando, né, os cárceres caíram, mas enquanto ele estava orando, Pedro foi liberto, porque ele estava preso. E a intuição de Herodes ali era matá-lo, né? E enquanto Pedro estava ali dormindo, vamos pensar que Pedro, sei que eu vou, mas ele confiava no Deus que servia. Mas eles pensavam assim, se for, quantas pessoas já morreram nesses países defendendo, né, a palavra do Senhor. Então, hoje, o que eu quero trazer para nós, principalmente para nós cristãos, se você que é cristão, está ouvindo essa palavra, faça uma análise, assim como o Josinei falou para mim, né? Aqui, trazer a lembrança quando eu fazia o programa. Então, faça uma análise no seu primeiro amor. Como você era no seu primeiro amor? Vamos fazer essa análise nessa tarde. Aquela pessoa que tudo orava ao Senhor, que tudo colocava na presença do Senhor. É isso que eu quero trazer nessa tarde. A memória de que é ser um cristão. Porque hoje todos os cristãos, eles estão vivendo em guerra, né? Estão vivendo em guerra. Servir ao Senhor é uma grande guerra espiritual, vencendo todo dia a nossa carne, vencendo todo dia a nossa vontade, vencendo todo dia os contra-ataques. Mas muitas vezes estamos sendo contra-atacados dentro da nossa própria casa, que é a casa do Senhor. Quantos cristãos já disseram, eu não quero ir mais para a casa do Senhor, por causa de A, por causa de B, né? Enquanto tem pessoas lá fora, como o Josinei falou, morrendo por amor à palavra. Hoje eu vejo aqui, nessa tarde, que tem pessoas morrendo espiritualmente, já estão mortas. Eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo nessa tarde. Pessoas com vontade de sumir, pessoas com vontade de morrer. Mas que o Senhor, né, pessoas chorando do outro lado, mas ouça a minha voz. Eu não sei qual é o cárcere da sua vida hoje. Seja você evangélico ou não evangélico. Mas eu quero conversar específico hoje para pessoas cristãs. Pedro era cristão. Pedro estava preso. Pedro ia ser morto. Como muitas pessoas estão mortas espiritual.
Não é diferente de Pedro. Pedro estava lá no cárcere. Tem pessoas que não querem mais para a casa do Senhor por causa de uma palavra. Está morta. Alguém falou alguma coisa que matou essa pessoa. Pedro não estava morto, mas ele estava preso, prestes a ser morto. E o que eu quero lhe falar hoje, trazer para os cristãos, para a nossa vida, eu, com 25 anos de cristã, eu aprendi com o meu primeiro pastor que a oração, ela nos leva. Ele me ensinou que a oração nos leva muito além do que nós possamos pensar, né? Então, eu quero lhe dizer que eu estou aqui para defender o poder da oração. Ainda vale a pena orar ao Senhor. Mas o que é orar, pastora Gislaine? É você falar. É você desabafar com Deus. É você falar a tua dor. Aonde está doendo. E tem muitos, às vezes eu costumo dizer que tem muitos intrigados com Deus, né? Tem muitos que não querem orar. Eu não tenho tempo para orar. Se você não tem tempo para orar ao Senhor, você sendo cristão, o Senhor, Ele diz que Ele nos nega, né? Ele nos nega diante, quando chegar, que você pensar que vai ter a salvação, que você está ali. Ele diz, não te conheço. Você na terra, você tinha preguiça de orar, né? Você não tinha tempo para orar. Você perdia tempo com qualquer coisa, menos ganhar tempo comigo. Orar a Deus não é perder tempo. Orar a Deus é ganhar tempo. Porque ali Ele vai abrir a tua mente, Ele vai abrir o teu olhar. Mas Pedro estava aqui dormindo. Alguém consegue entender o que Pedro estava ali pensando? Mas os cárceres, ele ficou tão assim que ele era para sair, ele viu, achava que era uma visão, né? Quando o anjo estava ali. Mas o que eu quero lhe dizer é que o poder da intercessão, da oração de outra pessoa, vale muito. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo vale muito seus efeitos. Então, uma igreja, ela se juntou, se uniu, é o que está faltando. Nós não somos perdedores. Hoje temos crente, em vez de orar, se desespera com as notícias, né? Então, eu peço todos os dias em oração para Deus acalmar minha alma. Eu não posso evitar que essas coisas aconteçam. Antes eu tinha muito medo. Mas à medida que eu fui me aprofundando, orando ao Senhor, eu entendi que tem coisas que eu não posso impedir. Eu estava vendo aqui, enquanto eu estava sentada, eu estava vendo que Pedro tinha umas coisas assim meio, né? Que ele queria sempre, às vezes, fugir do propósito, né? Mas Pedro foi um homem que ganhou muitas almas. Pedro, ele, em algum momento ali, né? Ele queria tirar Jesus do propósito, porque ele não estava na visão. Mas quando Jesus também, eu me lembro que Jesus chamava eles para orar, eles dormiam, né? Em vez de orar, em vez de... Então nós temos que pedir, nós como cristãos, pedir ao Senhor que abra nossa visão espiritual para compreender os propósitos, os planos de Deus, para que nós não possamos ser inimigas do propósito, né? Dos milagres de Deus. Então, o que você vem entender? O que hoje eu estou falando aqui é sobre nós voltarmos ao primeiro amor, de tudo resolver na oração. O Senhor é o princípio, né? O meio e o fim.
Então, eu estou falando oração, orar um pelos outros. Há aqueles que digam que eu não estou orando nem por mim. Mas há um poder muito grande que a gente experimenta, né? Que a gente experimenta no poder da oração. Quando nós oramos por outra pessoa, já ali naquele seu momento de tormento, a Bíblia vai dizer que ele orou pelos seus amigos e teve o cativeiro virado, né? A situação mudou. Então, o poder da oração ainda é e sempre será muito importante nas nossas vidas. Não só na vida nossa, como na vida de outros. Eu fico muito feliz quando eu entendo que alguém foi beneficiado com a oração que eu fiz. É muito importante isso. Não é um orgulho, é uma alegria. Porque um ser humano imperfeito, quando ele se coloca no propósito, ele consegue mudar a história de alguém através de uma oração. Para mim é uma alegria. Então, o que eu estou falando para você? Esse povo se juntou, se uniu. E o que estava para vir para a vida de Pedro, você sabe o que é isso? Mudou. Tirou Pedro do cativeiro, ele ia ser morto. Herodes já tinha pedido a morte de Pedro, dos cristãos. Morreu naquela época muitos cristãos e continua morrendo na Coreia. Aqui você tem liberdade de ler a tua Bíblia. Agora, o Josinei falou uma coisa interessante. Até quando, né, Josinei? Até quando nós vamos poder? Nós temos que ter antecedentes. O que é antecedentes? Se eu sou uma pessoa de oração, eu tenho que orar mais, né? Para que quando vier o perigo, não é quando vier o perigo eu vou orar. Eu tenho que ser uma pessoa de oração agora. Eu tenho que ler a palavra agora. Eu tenho um amigo que eu não sei mais aonde ele anda, mas ele sempre dizia assim, eu disse, cadê a sua Bíblia? Ele dizia assim, não se preocupe, minha irmã, minha Bíblia está no meu coração. E eu sorria muito. Ele, não se preocupe, minha irmã, minha Bíblia está no meu coração. Qual é a palavra, qual é o livro que você quer? Ele perguntava. Então eu disse, meu Deus, você está afiada, hein? Então, eu trouxe essa lembrança aqui dele, mas a palavra do Senhor está no nosso coração. Qual é a direção que nós tomamos quando vem as lutas, quando vem o furacão, né? Porque aquele que está firme no Senhor, porque eu estou falando, como o Josinei falou, esse povo ele passa por guerras muito maiores do que as nossas. São mortos. Nós estamos preparados para ser mortos pela palavra do Senhor? Pelo Senhor? Às vezes, por coisas menores, nós negamos o Senhor, né? Por um olhar de um irmão diferente, um olhar que às vezes até aquele irmão está com uma dificuldade em casa, mas nós já julgamos que aquela pessoa está nos mandando embora da igreja. Sendo que nenhum é dono, né? Mas o que eu quero trazer hoje é isso, para nossa reflexão em oração. O poder da oração. Qual foi o último dia que você orou intercedendo, orou por alguém? Para mudar a sentença da vida de alguém. A sentença da vida de Pedro foi mudada à medida que aqueles irmãos, aqueles cristãos oraram. Hoje nós vemos formas diferentes de ajuda, né? Dos irmãos. Então, que nós possamos trazer isso para a nossa vida. Que nós possamos trazer de volta o poder da oração para nós.
A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, Ele não muda. E às vezes você fica se questionando por que o meu milagre não chegou. Ou por que Deus não faz mais milagre. Ele continua sendo o mesmo. Talvez as pessoas é que não continuam confiando no Senhor como antes. Eu tenho muita... as coisas mudaram muito. O Josinei puxou aqui um tag das lembranças do passado, né? Eu acho que a gente era um pouco diferente, né, Josinei? A gente era como nós éramos. Hoje eu sinto saudade aquele fervor, era um fervor maior. A gente via realmente Deus nas pessoas, a gente sentia, até no toque das mãos, no olhar, no preocupar. E hoje está muito diferente. Não adianta querer dizer que não está, mas está. Então, provavelmente eu conheço o Josinei desde quando eu cheguei aqui, há 12 anos atrás, né? E a gente se conhece e a gente sabe. Eu sei como eu vi o Josinei sabe, a gente viu algumas coisas, mas a gente tem saudade. Eu tenho saudade de milagres, eu tenho saudade de louvores fervorosos, eu tenho saudade de juntar, né? A gente tem saudade. Sabe o que eu me lembro, a senhora falando sobre isso aí, existe uma passagem bíblica que diz que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo, né? E qual Sim. é a grande distração hoje para os nossos olhos? São o entretenimento, né? Sim. Por exemplo, cada pessoa hoje em dia pode ter aí, em média, bem ativo, no mínimo você coloca 3 redes sociais. E essas redes sociais precisam de atenção. E quando você dá atenção àquilo, ali vai estar o seu coração. E aí o que acontece? As pessoas lançam seus olhares para essa direção, dá atenção a isso e acaba esquecendo do caminho do Senhor, né? De andar com Deus conforme Ele quer. Ou seja, dedicação, pensamento, coração, estado de espírito. É por isso que hoje a gente quase não se vê. E os que querem alguma coisa, né, pastor, ainda vem algo para sufocar. E só Deus para ter misericórdia. Sim, hoje está muito. Conversei com a minha mãe. Você hoje está muito memorável, né? E eu conversei com a minha mãe. Eu disse, mãe, falando de Jesus para ela falou assim: meu filho, você não sabe, eu vou sim. Eu fui em determinada igreja, chegou lá, a moça falou que eu não podia sentar em tal lugar. E eu, só peguei minha bolsinha e vim embora. Então, querendo ou não, hoje nós estamos batendo de frente com esse tipo de coisa, né, o Josinei? Eu sinto saudade quando a casa é a casa do Pai. Meu Deus, eu fiquei calada, sem poder falar nada, porque a casa ainda é a casa do Pai. E a casa está aberta para receber aquele que quer ir lá. Não tem que estar falando, sente aqui, porque esse aqui está marcado. Não. Seja bem-vindo. Eu lembro ainda, quando eu aceitei Jesus, é uma memória incrível. Eu estava de camiseta, de short, e vi o pastor louvando, e ele me fez o convite. Eu disse, mas eu posso vir assim? Ele disse, a casa é do Pai. Porque eu não tenho outra roupa. Já imaginou, Josinei, se eu tivesse dito, não, você não pode vir? Mas eu fui, porque era de tardezinha, quando foi de noite, eu toda envergonhada, vesti ali uma calça, né? E um tênis, era o único que eu tinha. E a camiseta, e fui. E ele louvou um louvor que até hoje marcou minha vida. E foi onde eu aceitei Jesus naquele dia. É disso que nós temos saudade. São 25 anos depois, Josinei. E se eu tivesse dito que eu não podia? Porque está indo de encontro
a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz que é para nós vir como nós estamos. Não diz também que tem que ficar. Mas é a palavra do Senhor que ela vai sendo falada, vai sendo pregada, e é ela que nos limpa, né? Não tinha nenhum santo, mas nós vamos nos transformando mediante a presença do Senhor. Então a transformação é isso, né? Hoje você aceita Jesus, a pessoa já quer que você se transforme totalmente. Não é assim. Então, o poder da oração, nós estamos aqui falando, né, que o poder da oração ainda, tudo da palavra do Senhor ainda é válida. Não perdeu a validade. Você que, não sei como você está, não sei como você está nessa tarde, mas ainda vale a pena orar. Talvez você está sem esperança, talvez você diga que não tem mais jeito para a sua situação. Pedro estava no cárcere, ele estava preso. Pedro tinha uma sentença de morte. Ah, mas você não conhece a minha vida. Você também não sabia da vida de Pedro. Herodes já tinha dado a sentença dele. Não sai daqui, senão morto. Porque estava lá preso esperando a hora. Mas a oração transformou aquela situação. A Bíblia vai dizer que um anjo entra ali, né? A Bíblia vai dizer... E ele ficou sem entender. O que eu quero dizer, você que está me ouvindo, eu não sei como está o teu coração. Eu não sei se você está hoje entristecido, com depressão. Porque hoje as pessoas dão muito, né? Ah, é a doença do século. Mas eu quero lhe apresentar o Jesus de todos os séculos. Esse ainda pode curar. Esse ainda pode mudar a tua história. Esse ainda pode entrar nessa sentença que foi dada a ti. Talvez o inimigo está no seu ouvido dizendo: a única esperança que tu tenha é morrer, porque ninguém gosta de ti. Jesus te ama. Estou eu falando essa tarde para você. Jesus, ele te ama e ele quer mudar a história. Jesus, ele te ama e quer mudar a sentença. Então, estamos aqui sendo usados para isso. Lá no passado, alguém foi usado para Pedro, né? Uma igreja inteira foi usada para que aqueles cárceres caíssem. Eu não sei qual é o cárcere que te prende hoje. Não sei qual é o cárcere. A Josinei lembrou muito uma coisa que antes só ouviu minha voz. Hoje pode ouvir. Talvez poucas pessoas vão me ouvir, porque hoje você tem a escolha, né, Josinei? Mas eu peço a Deus que as pessoas que ouçam, as pessoas que venham dar atenção, venham ser certeira no coração essa palavra, que a oração há um poder muito grande. E que a sentença de morte para a vida, que quem está me ouvindo aí, não sei como você se encontra, mas só te digo, eu sinto que pessoas nesse momento estão ouvindo, estão chorando, porque é assim que acontecia. Quando eu orava, dizia assim, quando eu falava, dizia assim: como é que ela sabe da minha vida? Não sou eu que sei, mas o Espírito Santo de Deus te dá um abraço nessa tarde e diz que não é o fim, que a sua sentença não é a morte, que esse cárcere cai hoje por terra na tua vida e que as cadeias se abrem e Deus te dá uma nova história, uma nova visão, uma nova esperança. Não sei qual é a prisão, famílias perdendo, famílias se perdendo por falta de comunicação, famílias se perdendo por vícios de todas as formas, pornografias. Não sei quais as cadeias que prende a quem está me ouvindo. Só sei que o Jesus que eu sirvo até hoje, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente.
E eu sei, eu experimentei tranquilamente da graça do Senhor na minha vida, da paz do Senhor na minha vida. Essa paz que reina. Eu acho lindo quando Jesus diz: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vos dou. E a paz que eu vos dou é diferente. Não é uma paz que eu tenho que encontrar nas bebidas. Não é uma paz que eu preciso de dependência emocional, que eu preciso de outras pessoas. Um dia eu fui assim, mas hoje eu sou totalmente dependente do Senhor. Acredite nisso. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui e são dependentes emocionais? Estão escravas, porque precisam do aval de outro ser humano para continuar vivendo. O Senhor quebra hoje essa sentença na tua vida. Assim te diz o Senhor. Quebra hoje e você vai viver uma vida em Cristo Jesus. Porque são cadeias que hoje as pessoas vivem. Às vezes precisa de amigos, de ideias de amigos e se afundam. Precisam de relacionamentos e se afundam. Porque tudo que aquele relacionamento fala, vai para cá. Essa roupa não está boa, né? Outras palavras. E a pessoa absorve. Ela se torna dependente emocional. Hoje temos muitos assim. Então, são várias cadeias. Eu não sei qual é a sua. Eu não sei qual é a tristeza do teu coração nessa tarde. Eu não sei qual é a ferida. Mas eu só sei que nesta tarde, esse mesmo Pedro, que um dia negou Jesus, esse mesmo Pedro, que abriram o cárcere para ele, que a sentença era de morte, um dia ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou. E eu estava analisando. Pedro, ele era rico, porque ele tinha o melhor. Quantas pessoas, não é que dinheiro não seja bom, porque resolve muita coisa no nosso dia a dia, mas nós não podemos ser dependentes. Quantas pessoas são riquíssimas, mas são vazias. As suas famílias estão distantes. Há um reino dividido. Então, nessa tarde, nós vamos orarmos. Não sei qual é, mas que você se coloque aí em posição e dizer: o meu cárcere é esse. Ou não diga nada, deixe que o Espírito Santo vai fazer a obra, não é? Então, podemos orarmos. Senhor meu Deus, nesse momento, nesta hora, eu te apresento aqui, Senhor. Em primeiro lugar, a vida do Josinei, agradeço pela vida dele, por esse canal. E eu abençoo, Senhor, esse momento. Eu sei que aqui muitos vão passar por este lugar. E obrigada, Senhor. Eu sei que aqui é uma oportunidade de nós estar falando da Tua palavra. E muitos estão nos ouvindo. E que nesse momento, meu Deus, eu te apresento a cada ouvinte, a cada um nesse momento que venha meditar nesta palavra. Eu não sei qual é o cárcere que essas pessoas têm vivido, mas que o Senhor venha cair por terra nesta tarde. Cárcere de vício, cárcere, meu Deus amado, de pessoas que não sabem o que vão fazer da vida, cárcere da fome, meu Deus. Senhor, quebra estas maldições sobre o teu povo. O Senhor conhece a cada um, o Senhor sabe de cada um, Senhor. Mas que o Senhor diz, aquele que se voltar a mim, que eles possam se voltar a Ti, Senhor. Visita cada igreja, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas reparadoras de brechas. Senhor, pessoas que ainda acreditam no poder da intercessão. Pessoas que ainda acreditam, Pai, porque muitos deles ficaram feridos pelo caminho também. Ah, Senhor, precisamos da Tua cura nesta tarde. Uma unção de cura venha ser derramado neste lugar. A cada pessoa que está me ouvindo, venham ser curados.
venham ser tratados no seu íntimo. Ah, Senhor, o cárcere eu vim cair. Todas as prisões, as correntes que ainda aprisionam essas pessoas, venham cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.